turminha do quinto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, hoje nossa aula de história, né? Nós vamos falar sobre a Nova República, que começa aí por volta de 1985, né? E segue aí até os dias atuais. E vamos falar também um pouquinho sobre as eleições presidenciais, as mudanças no governo, tá? Bom, gente, olha aí, ó. A Nova República, né, teve início com uma eleição ainda de forma indireta, ou seja, não foi ainda o povo que votou, né? Bom, mas elegeram aí Tancredo Neves à presidência. E depois de 21 anos de governo militar, foi eleito o primeiro presidente civil. E, gente, Tancredo Neves ele já tinha uma certa idade, tinha 75 anos e tinha uma grave doença intestinal. Bom, ele não interrompeu, né, as cansativas atividades pós-eleição e, gente, infelizmente, né, esse homem e cuja sociedade colocou toda esperança acabou falecendo, né? E o povo lamentou bastante aí a morte de Tancredo Neves. No mesmo ano da morte de Tancredo Neves, sumiu, né, o seu vice, José Sarney. José Sarney assumiu a chefia do governo em um momento histórico em que havia um consenso geral que o regime democrático seria o melhor, né, o ideal para atender o sonho social, né, o sonho dos brasileiros. Toda a população esperava por mudanças políticas, né, significativas que viessem a atender às expectativas da grande população pobre do país. Bom, no segundo ano de Sarney, né, ele implantou um novo plano, o Plano Cruzado, certo? Ele modificou a moeda de cruzeiro para cruzado. E também, gente, ele reajustou, né, teve reajustes salariais que passaram a ser anuais e criou o seguro-desemprego, certo? E em virtude aí da política de tabelamento de preços, gêneros alimentícios começaram a faltar no mercado, como leite, derivados e carne. Então surgiu acusações que frigoríficos e pecuaristas estavam cobrando preços acima do tabelado. E o que foi o Plano Cruzado? Foi um programa de estabilização econômica que se concretizava em dois princípios: o controle dos preços e a desindexação da economia. O que era essa desindexação? Era a eliminação de reajuste, certo? Por um índice gerado pela inflação. E nesse momento surgiram novas centrais sindicais também, como a Central Única dos Trabalhadores e a Central Geral dos Trabalhadores. Mesmo com as divergências, as duas centrais sindicais defendiam e mobilizavam a classe trabalhadora. E em 1987 explodiu greves em todos os setores da economia na luta por reajustes salariais. Em 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, criada por Ulisses Guimarães, promulga a Constituição de 1988. Essa Constituição é a que está em vigor até hoje, né? E determina a data para novas eleições, com voto direto para os cargos políticos. 15 de novembro de 1889, né? Então seria aí. Bom, em janeiro de 89, o governo Sarney anunciou ao povo o programa econômico chamado Plano Verão. O novo plano econômico era praticamente uma rendição do Plano Cruzado. Nesse plano, ficava estabelecido um novo congelamento dos preços e da tarifa. Esse plano também fracassou, gente, né? Nas eleições disputadas em 89, entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor de Mello, Collor saiu vencedor, né? Então, nós já temos o Lula aí, né, perdendo, o Lula representando o PT, né, acabou perdendo a eleição em 1989. Para conter a inflação, né, a ministra da Economia de Collor, Zélia Cardoso de Mello, implanta mais um plano, o Plano Collor, que congela os preços e salários e bloqueia as contas poupanças e muda a moeda, que volta a ser cruzeiro. Bom, gente, esse congelamento, né, acaba não agradando a muitas pessoas. Bom, o Collor também dá início, vamos ver a foto do Collor, né, e aqui o Itamar Franco.
Collor também dá início ao programa de privatização de empresas estatais, mesmo com a oposição sendo contra. No ano seguinte, ainda, né, com a inflação mensal, Collor determina as medidas econômicas que aumentam tarifas públicas e aumentam os combustíveis, congelando o preço dos salários. Então, ele aumentou o combustível, aumentou as tarifas públicas e congelou o salário. Isso gerou, gente, muita insatisfação. Collor sofreu o processo de impeachment, assim como Dilma, né? Só que por um motivo diferente, mas o mesmo processo, ele sofreu impeachment, por causa de acusações de corrupção em seu governo feita pelo seu irmão, Pedro Collor, o que levou estudantes e outros grupos representantes da sociedade a irem às ruas para pedir seu afastamento da presidência. Mesmo renunciando, Collor é condenado e proibido de disputar eleições, candidatar-se ou assumir qualquer cargo público até o final do ano de 2000. O vice de Collor, Itamar Franco, assumiu a presidência e foi durante seu mandato que o governo federal aprovou a indenização de familiares de 144 presos políticos no período da ditadura. Também foi feito um plebiscito em que a população escolheu outras entre presidencialismo e parlamentarismo, vencendo, né, o presidencialismo. Assumiram a presidência daí, né? Itamar Franco lançou o Plano Real sob a coordenação do ministro da Economia e o futuro presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesse plano foi adotada uma nova moeda, o real, que é a nossa moeda, né, atual. Os preços das mercadorias se estabilizaram, ou seja, deixaram de aumentar, né, durante algum tempo. Fernando Henrique, em 1994, foi eleito para a presidência e reeleito em 1998, estando à frente do governo brasileiro durante 8 anos. Mesmo com o desenvolvimento econômico do FHC, alguns problemas atingiram a sociedade, como o aumento de desemprego, né, envolvimento dos estados, má distribuição de renda. E aí, diante desse cenário, Lula se candidatou pela quarta vez, mas dessa vez mudou o discurso para ter o apoio de diversos setores políticos e econômicos. Lula ganhou as eleições e se tornou o primeiro presidente brasileiro oriundo das classes populares. Uma das primeiras medidas anunciadas para seu governo foi a prioridade para programas sociais que atendem a população mais carente, como o Fome Zero. Em 2004, né, através da Lei 10.836, o governo Lula criou o Bolsa Família, que corresponde à unificação de programas sociais do seu governo e do governo FHC. O Bolsa Família consiste, né, em distribuir um valor mensal para as famílias de baixa renda. Essas medidas favoreceram o desenvolvimento econômico, mas Lula também enfrentou dificuldades. Em meados de 2005, a administração do governo Lula é surpreendida com denúncia na imprensa de um possível esquema de pagamentos de propinas aos deputados no Congresso Nacional para que eles aprovassem, né, os interesses do governo, tendo como principal envolvido, né, o ministro-chefe da Casa Civil. Esse episódio ficou conhecido, né, gente, como mensalão, o famoso mensalão aí. Mesmo com essas denúncias em relação àqueles que o apoiaram, Lula saiu ileso das acusações, segundo a aprovação pública, que o elegeu para o segundo mandato. Ao longo do segundo mandato, Lula manteve a política já adotada e lançou, né, o PAC, que é um programa de aceleração do crescimento, para desenvolver mais ainda a economia. Depois de Lula, né, a vitória de Lula foi muito importante para o processo eleitoral brasileiro, porque comprovou a possibilidade de candidatos oriundos de qualquer classe social vencerem as eleições. E no final de seu mandato de 8 anos, o Brasil vivenciou, né, um momento histórico. Dilma Viana Rousseff, 62 anos, foi eleita no segundo turno, a primeira mulher presidente do Brasil. Com as urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral informou que a petista teve 56,05% dos votos, à frente do adversário José Serra. Na campanha eleitoral, Dilma contou com o apoio do presidente Lula. Em 1º de janeiro de 2011, Dilma tomou posse e, após 25 anos do regime militar, contra o qual ela lutou, né, como militante, sendo presa e torturada pelos órgãos de repressão das Forças Armadas da época. Bom, gente, Dilma foi eleita com o compromisso de dar continuidade aos projetos sociais do governo Lula, né? E também ela desenvolveu aí, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, que é de construções populares, né, entre outros programas.
Dilma concluiu o primeiro mandato com problema nas áreas econômicas, mas conseguiu ser reeleita para mais um mandato em 2014. Porém, em 2015, vamos ver aí, Dilma assumiu o segundo mandato com o país agitado, pelo agravamento da crise econômica, descontrole dos preços, desemprego. E aí, gente, enfrentando denúncias de corrupção em empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo. Dilma ainda enfrentou um processo de impeachment sob a acusação de abuso de poder econômico-político, sendo inocentada, importante lembrar, ela saiu inocente, do Supremo Tribunal Federal em junho de 2017. Com a consumação do impeachment, o vice de Dilma, ele é Michel Temer, Michel Miguel Elias Temer, mais conhecido só como Michel Temer, assumiu a presidência em 31 de agosto de 2016. Bom, depois do processo sofrido aí pelo ex-presidente Dilma Rousseff, o país ainda não se viu diante de uma união em sua população, Em sentidos opostos, duas correntes políticas ideológicas polarizaram a disputa e o debate político em todo o Brasil. De um lado, os cidadãos pró-impeachment, chamados representantes da nova direita do país, que defendiam a alternância do poder, e do outro, os cidadãos contra o impeachment, chamados representantes de esquerda do Brasil, que defendiam a permanência de um governo de esquerda, inclusive cogitando a volta do ex-presidente Lula Inácio da Silva, A polarização política do país foi reflexo das eleições que aconteceram no ano de 2018. Essas correntes políticas dividiram as eleições nacionais, não apenas em nível federal, mas também a níveis locais. Outra característica peculiar das eleições de 2018 foi o maciço das redes sociais, responsável por mobilizarem, como nunca antes na história do Brasil, um grande número de eleitores em torno de debate político que se tornou, que tomou conta do país. Olha aí, gente, nós ficamos com as correntes, políticas no cenário nacional. À esquerda, a corrente direita, As eleições presidenciais e o novo governo. Em meio à polarização política, novas eleições foram realizadas em todo o país, sendo a mais importante disputa presidencial. Vários candidatos concorreram ao cargo mais importante da nação. Entretanto, o cenário polarizado centralizou as eleições em torno de dois candidatos e suas respectivas posições políticas. De um lado, o Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, substituindo a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, impedido de concorrer por ter sido condenado judicialmente e preso no ano de 2018. Haddad assumiu a candidatura representando a ala da sociedade que defendia a volta de um governo de esquerda, Do outro lado, o candidato Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal, que havia ganhado popularidade desde os protestos pró-impeachment, representando a ala da sociedade, que defendia uma alternância de poder em relação à esquerda, juntamente com uma nova postura de redução da intervenção estatal econômica nacional. Os casos de corrupção e situação da economia, que enfrentava maior índice de desemprego desde a volta do regime democrático, além da ainda presente sensação de insatisfação pelo impeachment, jogaram contra o Partido dos Trabalhadores e a favor do Partido Social, elegeu, após 14 anos de governo de Partido dos Trabalhadores, um novo presidente, Jair Bolsonaro, que tem como plano de governo uma proposta que mescla intervenções estatais com políticas de cunho liberal. Então, nós vimos aí, Jair Bolsonaro é o nosso presidente, atualmente, certo? Bom, vamos ver aqui esse tópico, eleições e redes sociais, O Brasil, gente, está muito conectado à internet. Segundo os dados da Conferência Nacional, em 2017, nosso país possui 120 milhões de pessoas conectadas, O que representa aí mais de 57,8% da população. Tá? Então, tomando aí como exemplo a eleição presidencial, alguns analistas dizem que as redes sociais estão redefinindo o modo de se fazer campanha eleitoral no Brasil, uma vez que os candidatos que apostaram em realizar campanhas por tais instrumentos foram eleitos com uma margem grande de votos, enquanto candidatos que insistiram em fazer campanhas por meios tradicionais,
como a televisão e o guia eleitoral, tiveram fracos retornos, né? Então, as eleições aí, as redes sociais mudaram, né, a cara das eleições. E no nosso livro, né, ele não tem as eleições desse ano, mas ainda mais esse ano foi que realmente se comprovou essa questão das redes sociais, né? Um ano de pandemia, onde as campanhas, né, se deram aí muito através das redes sociais, as divulgações. Mais uma vez, as redes sociais se mostraram aí importantíssimas, né, nas eleições, tá bom? Bom, vocês vão resolver aí, né, as páginas 265, 266, 271 e 272. Vão resolver, vão dar pausa no vídeo, porque nós já vamos, né, ter a correção aqui, para que vocês possam conferir as respostas de vocês, tá bom? Ok, gente? Então, vamos lá. Pausem o vídeo e só voltem quando terminarem a atividade, tá bom? Bora lá. Complete as afirmativas. Essa atividade está na página 265. Os substitutos para a presidência do candidato eleito Tancredo Neves foi José Sarney, tá bom? Então, na letra A, você completou aí, né, com José Sarney. O regime ideal para mudanças políticas significativas que viessem a atender a população é a democracia, né, gente? Segunda questão, escreva o que determinava o plano cruzado. Determinava o congelamento de preços, modificava a moeda do cruzeiro para o cruzado e promovia reajustes salariais anuais e também criou o seguro-desemprego. Determinava o congelamento de preços, modificava a moeda de cruzeiro para cruzado, promovia reajustes salariais anuais e a criação, né, criou aí o seguro-desemprego, tá bom? Terceira questão. Preencha a tabela corretamente sobre as seguintes centrais sindicais. Tem a CUT e a CGU. A CUT, gente, é Central Única dos Trabalhadores. E a CGU, Central Geral dos Trabalhadores. E o objetivo que elas tinham em comum? Defendiam e mobilizavam a classe de trabalhadores por melhores salários, né, por voto, etc. Tá bom? Quarta questão. Observe as frases. Ordene as frases de acordo com os fatos. Então, você vai colocar aí o que aconteceu primeiro, né? Bom, eu já vou ler na ordem, tá bom, gente? Primeiro, que é a primeira coisa aí dessas frases. O plano cruzado foi criado para estabilizar a economia, tá bom? O plano cruzado foi criado para estabilizar a economia. Segunda, foi promulgada a Constituição de 1988, determinando a data para as novas eleições com o voto direto para os cargos políticos. Terceira, Sarney publicou, né, anunciou o Plano Verão, no qual as moedas sofreu perda de 3 ordens. Quarta, nas eleições disputadas entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, o Collor foi o vencedor. E por último, para conter a inflação, a ministra da Economia de Collor, Zélia Cardoso, né, implantou aí o Plano Collor. Então, a ordem correta fica 2, 1, 4, 3, 5. 2, 1, 4, 3, 5. Quinta questão. O governo Collor trouxe diversos problemas econômicos para o país. Durante esse período, surgiu um movimento pedindo seu impeachment. Pesquise o movimento e os motivos que o levaram a acontecer. E depois compare com os acontecimentos e protestos mais recentes da história do Brasil. Bom, gente, aí é pessoal, né? Você vai pesquisar e você vai comparar aí e dizer o que aconteceu num e o que aconteceu no outro, tá bom? Vamos aí para a próxima página. A próxima atividade, gente, é na página aí 200, né? E 71, tá? E diz assim, ó, primeira questão. Descreva alguma das características dos posicionamentos políticos da direita e da esquerda. Então, você vai ver, né, os partidos da direita defendiam o quê? Os partidos da esquerda defendem o quê?
Vamos lá, direita. Defende a menor presença do Estado. Defende a menor presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo a abertura da economia e preceitos liberais, assim como o subjetivismo da economia. Vou repetir, tá? Defende a menor presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo a abertura da economia e preceitos liberais, assim como o subjetivismo na economia. Esquerda. Defende a maior presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo políticas de investimento social e de bem-estar. Defende a maior presença do Estado nas decisões econômicas do país, favorecendo políticas de investimento social e de bem-estar. Segunda questão. Você concorda que as redes sociais representaram uma mudança no jeito de se fazer campanha eleitoral no futuro em nosso país? Justifique sua resposta, né? Aí é pessoal. Nós já vimos que sim, né? As redes sociais mudaram e você justifica. Por que você acha que a rede social mudou? Vocês podem levar em consideração essa última campanha agora, né? Que nós tivemos presente, que vimos de pertinho. Compare as definições de direita e esquerda no cenário brasileiro atual e estabeleça a diferença com o seu significado de origem. Gente, essa resposta não é pessoal, mas vocês, né, devem fazer aí uma relação do contexto aí da Revolução, né, do que foi, né, os partidos de esquerda e do que são hoje. Enfim, é uma questão até que eu acho bem complexa para a idade de vocês. Não precisa nem ter muita preocupação com ela não, tá bom? Vamos deixar vocês amadurecerem mais para que vocês possam fazer melhor essa distinção. Quarta questão. Que fatores influenciaram positivamente a candidatura do presidente eleito em 2018? Né? Vamos lá. Os casos de corrupção e a situação econômica do país, como o maior índice de desemprego já visto desde a volta do regime democrático do país, além da sensação de insatisfação por grande parte da população após o impeachment. Então, as eleições de 2018 foram as eleições que elegeram aí Jair Bolsonaro, né? E o que foi, por que foi, né? Que foi que influenciou os casos de corrupção e situação econômica do país, com o maior índice de desemprego já visto desde a volta do regime democrático no país, além da sensação de insatisfação por grande parte da população após o impeachment. Quinta questão, pesquise com a ajuda de um adulto os principais propostas do plano de governo dos candidatos à presidência da República nas eleições de 2018. Registre em seu caderno e converse com seus colegas e seu professor em sala de aula. O espaço abaixo é para você registrar as opiniões, né? Gente, isso era um trabalho em grupo, né, que a gente ia fazer em sala de aula e vamos ter um debate. Infelizmente, por não estarmos todos juntos assim, não vai ser possível fazer, tá bom? Bom, gente, e aí nós encerramos, né, a aula de história, tá certo? Leiam o material com bastante atenção, corrijam a atividade, né? Bons estudos, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.